É um prazer receber no estúdio o Tenente-Coronel da Reserva Jonathan Conríquez, pesquisador sénior da Foundation for the Defense of Democracies e ex-porta-voz internacional das Forças de Defesa de Israel, Dan Perry, analista de assuntos internacionais e ex-editor para a Europa e Oriente Médio da Associated Press, e nossa correspondente sénior para o Oriente Médio, Ariela Zeran. Senhores, muito obrigada por estarem conosco. É um momento crítico agora, aguardando para ver como as coisas vão se desenrolar. Jonathan, quero começar com você e sua percepção sobre o chamado cessar-fogo entre o Irã e os Estados Unidos. Por quanto tempo isso pode continuar assim, considerando a tensão no Estreito de Hormuz? Sim, estamos percebendo que cessar-fogo é um termo bem elástico para esses acontecimentos. Aprendemos isso no Líbano, onde supostamente há um cessar-fogo, mas na verdade não há, nem no sul do Líbano e nem no norte de Israel. Hezbollah está violando esses termos. Israel age e, oficialmente, Washington e outros chamam isso de cessar-fogo. Em Hormuz, os iranianos escolheram provavelmente o que eles acham ser o elo mais frágil e vulnerável na corrente americana ou internacional contra eles, os Emirados Árabes Unidos. Eles atacaram os Emirados Árabes Unidos ontem de forma significativa, sem vítimas, mas causando danos em Fujairah e outras instalações petrolíferas. A questão é, os Emirados Árabes Unidos vão retaliar? Será que eles, pela primeira vez, vão realmente agir contra os iranianos? Algo que eles meio que insinuaram que pelo menos reservam o direito de fazer, mas nunca ouvimos eles realmente dizerem que vão tomar alguma atitude. Levou cerca de 24 horas e então emitiram um comunicado dizendo que vão tratar do assunto por vias diplomáticas. Então, provavelmente não, o que eu não acho que seja uma boa postura para nenhum país ser continuamente atacado por qualquer um e não retaliar. A outra parte é que é compreensível porque os iranianos atacaram os Emirados Árabes Unidos, pois acreditam que podem sair impunes. Atacar Israel, atacar ativos americanos, definitivamente levaria a uma retaliação muito severa e punição por essas forças tão poderosas. Atacar os Emirados Árabes Unidos talvez permita aos iranianos continuar dizendo ao seu povo, tuitando e fazendo bravata, como se estivessem agindo, como se estivessem no controle, enquanto a realidade no terreno é diferente. Uma última observação sobre o que os americanos estão fazendo. Operação e abordagem interessantes chamada de defensiva. Eles até usaram a palavra humanitária em parte das explicações, que eu acho que poderíamos chamar assim. É sobre liberar fertilizantes e cargas vazias, embarcações abandonadas ou tripulações que realmente precisam sair daquela área. Então, de certa forma, você poderia chamar isso de uma missão humanitária. Mas o importante é que os americanos estão aos poucos, mas com firmeza, mantendo a pressão económica, que leva tempo para dar resultados. Mas então adicionando ações militares abaixo do limiar do confronto aberto. Esses esforços são feitos para aplicar cada vez mais pressão sobre os iranianos para forçá-los a fechar o acordo. Não é para forçá-los a voltar a lutar. Acredito que os americanos só querem um acordo decente e estão usando mais ferramentas para pressionar os iranianos. Donald Trump afirmou que o Irã deveria agir com inteligência. Dan Perry, o que acha disso e da estratégia do presidente dos Estados Unidos? Os americanos estão tentando pagar para ver se os iranianos estão blefando. A ideia de que o Irã, de alguma forma mágica e única, não é suscetível à pressão econômica em um bloqueio total que fecha 90% da sua economia, e por algumas medidas isso é surpreendente, mas eles estão fazendo um bom teatro sobre isso. Eles também estão tentando pagar para ver um segundo blefe, o de que os iranianos não se importam com a retomada da guerra, com bombardeios contra seus alvos e com possíveis tentativas de assassinato de seus líderes. Podemos não acreditar que qualquer uma dessas coisas seja verdade, mas eles estão fingindo muito bem e são negociadores notoriamente difíceis e talentosos. Então, quem sabe? Pode ser que, de repente, em um intervalo de 2 ou 3 horas, a gente descubra que, de fato, um acordo está prestes a ser fechado. Mas o problema básico é que os iranianos, eu acho, ficaram surpresos com o efeito das fissuras causadas no Ocidente pelo bloqueio do Estreito de Hormuz. Isso se tornou a Guerra de Hormuz. E isso os deixou muito ousados. E eles não estão dispostos a ceder nada aos americanos ou aos israelenses, obviamente. Eles nem querem discutir nada além da questão nuclear. Quanto à questão nuclear, eles parecem não ceder, embora isso seja discutível.
Não creio que os americanos possam voltar ao status quo antebellum apenas com a abertura do Estreito de Hormuz. E Trump, portanto, está tentando passar a mensagem de todas as formas possíveis, sem irritar demais seus grupos de apoio internos, de que a guerra pode recomeçar. E que, se acontecer, desta vez será controlável em 2 ou 3 semanas. E que, não se preocupem, não vai durar outras 6 semanas. No entanto, não acho que ele esteja com cartas tão ruins quanto parece, ou quanto poderia ser, considerando o erro de cálculo americano no Estreito de Hormuz, que devemos admitir que ocorreu. Os europeus estão se sentindo um pouco mais contidos, exceto talvez Sánchez na Espanha. Mas você ouve o discurso constante de Mark Rutte e até de outros na União Europeia, Rutte sendo o chefe da OTAN, dizendo: nós ouvimos, aprendemos a lição, precisamos recalibrar, vamos fazer mais a nossa parte. Acho que se a guerra recomeçar, e desta vez após o que é de fato uma ação de guerra do Irã contra o resto do mundo, que é o bloqueio do Estreito de Hormuz, você verá uma frente mais unificada no Ocidente. Talvez não totalmente unificados, mas os Estados Unidos podem não agir sozinhos. E há uma grande decisão do lado americano, vou encerrar com isso. Eles vão permitir que o regime iraniano continue? O acordo apresentado por Zawad Zarif e, se não me engano, pela revista Foreign Affairs há cerca de um mês, dizia que precisamos fazer um enriquecimento nuclear civil, que na prática eles basicamente têm o direito de fazer sob qualquer verificação possível. Mas vocês têm que desbloquear nossos ativos, têm que nos deixar entrar na economia global, no sistema bancário, descongelar os ativos, acabar com todas as sanções. Em outras palavras, dar vida ao regime, trair a oposição iraniana e os manifestantes. Os Estados Unidos estão dispostos a fazer isso por algo que parece um acordo plausível e razoável, que seria a retomada do JCPOA sob algum outro acrônimo? Estamos dispostos a deixar os iranianos continuarem agindo normalmente com seus grupos proxy, como o Hezbollah, o Hamas e os Houthis. Na verdade, eu espero que não. Mas qualquer um que espere que não, precisa estar disposto a correr o risco de uma retomada da guerra cinética. Isso significa que quem está no estúdio precisará ir ao abrigo várias vezes em pouco tempo. Ariel Ozeran, sua opinião exatamente sobre isso. E as últimas mensagens agora da Guarda Revolucionária Islâmica. Donald Trump acha que ninguém vai desafiar o bloqueio naval dos Estados Unidos, mas os iranianos claramente têm outra estratégia para pôr em prática. Sim, como Dan Kane, o presidente do Estado-Maior Conjunto, descreveu a conduta do Irã, eles estão se agarrando a qualquer coisa agora porque se encontram encurralados. O Comando Naval da Guarda Islâmica divulgou um comunicado. Não há novidades em relação ao que já ouvimos, mantendo sua estratégia ou retórica original. Afirmando que qualquer embarcação que transite pelo Estreito de Hormuz sem a permissão deles ou fora da rota acordada que eles determinaram, será alvo. Agora, isso acontece enquanto está em andamento a operação dos Estados Unidos, Project Freedom, para impedir esses ataques iranianos. Até agora estamos vendo que é a operação americana que está tendo mais sucesso. No fim das contas, com esse bloqueio contínuo dos portos iranianos, o tempo está se esgotando para o Irã, especificamente para a sua indústria petrolífera. Se não fizer nada, se mantiver o status quo como está, a indústria petrolífera deles vai entrar em colapso, porque, eventualmente, eles vão ter que fechar os poços de petróleo. E, em muitos casos, se você fechar um poço de petróleo, não vai conseguir reabri-lo no futuro. Então, o Irã tem duas opções aqui: capitulação ou escalada. Capitulação seria concordar com as exigências de Trump nas negociações. Escalada significaria a retomada das operações militares. Então, eles ainda se encontrariam em uma situação em que a indústria de petróleo deles poderia entrar em colapso. Então, basicamente, eles não têm muitas opções aqui. E o que eles estão tentando fazer é mudar a posição das peças no tabuleiro. É por isso que vimos eles retomando ataques aos Emirados Árabes Unidos, a Omã, tentando exercer nova pressão sobre o governo Trump para acabar com o bloqueio. Acho que eles pressionam os lados errados, pois atacar os Emirados Árabes Unidos não fará com que eles peçam ao Trump para parar a guerra. O efeito é o oposto. Ação pré-livre. Concordo. Os Emirados Árabes Unidos parecem frágeis, mas são os mais enfáticos em pedir a continuidade da guerra e devem intensificar seus esforços. Eu ia dizer mais uma coisa em relação às peças no tabuleiro de xadrez. Houve uma onda de assassinatos no Irã,
Mas isso levou a uma liderança ainda mais linha dura. Resta saber quem comanda. Quem lidera a estratégia de guerra e negociação? Há linhaduras na Guarda Revolucionária Islâmica que, efetivamente, realizaram o que você poderia chamar de um golpe silencioso. A retomada da guerra provavelmente verá um esforço para remover todo esse grupo, na esperança de que uma terceira leva de líderes iranianos seja composta por figuras relativamente moderadas, como Pezeshkian, o presidente, basicamente.